E o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Enéas, bom dia de novo aí para você. Bom dia Luiz, bom dia família Web Rádio, bom dia ouvintes, bom dia a todos vocês que pela internet estão pertinho de nós. Como já falamos aí, como o Luiz me apontou, São Petersburgo, Rússia, Minas Gerais, né? Vários de Minas Gerais, São Paulo, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Tá cheio aqui de pessoas de Belo Horizonte aqui. Bom dia para vocês aí, viu? Obrigado. Muito bom dia, muito bom dia a todos. Acho que é o Eduardo Litrenta que está trazendo o pessoal para cá. Bom dia para o rei do café lá em Belo Horizonte, Enéas. Olha só. Não é o rei do gado, é o rei do café. Não, é o rei do café lá, viu? Certo. Enéas, telefone e você está atendendo. O pessoal de Minas Gerais pode ligar para o Enéas aí para quiser consulta, liga aí para o Enéas. Vamos encher de pessoas para o Enéas trabalhar até a meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, né, Enéas? Também não precisa ser assim, né, Luiz? Telefone, Enéas. 011 99995 5978. 011 99995 5978. Lembra do repita? Sim, sim. Enéas, por favor, devagar, qual é o tema? Pois é, Luiz, hoje eu quero pensar um pouco junto com os nossos ouvintes sobre o que aconteceu sexta-feira passada com aquele acidente aéreo, né, que fez todo mundo passar por uma porção de sentimentos, né? Claro que não estamos nem falando das famílias, né? Porque é claro que as famílias ficaram mais do que nunca chocadas e tristes e assim por diante. Porém, né, é interessante observar como esses acontecimentos, eles fazem todas as pessoas, de alguma forma, pensarem a respeito, né? Desde aqueles chamados mais especialistas, que tentam explicar e que tentam justificar e que tentam falar a respeito, como as pessoas que não têm nenhuma especialidade, como é o meu caso, né? Não entendo nada de aviação e nós somos levados a querer pensar, né? Sobre o assunto. E a pergunta que aparece, sem sombra de dúvidas, é aquela pergunta que mais ou menos diz, mas por que aconteceu? Certamente os familiares que estão sofrendo a dor dessas mortes devem estar pensando também, por quê? Por que isto? Né? E aí, em seguida, vem as qualidades da pessoa, vem as qualidades que ela possuía, e assim por diante. De outra forma, nós temos aqueles que, por uma razão ou outra, não tomaram o voo, né? Curioso o depoimento de um passageiro que perdeu o horário do voo, insistiu muito com o atendente para que ele ainda viesse naquele voo e o atendente não fez, não o colocou no voo. E após o acontecimento, ele disse que o atendente tinha salvo a vida dele e que queria agradecer muito a ele. Né? E tinha um outro Enéas lá, não cortando o que eu já cortei, que brigou com o familiar.
Brigou, tinha Isso, ficado lá porque ele precisava ir, aconteceu, quebrou o maior pau lá que não deu para ele ir. pois é, exatamente. Tem também aquela filha, né, que se eu não me engano, ela é médica, e que o pai simplesmente insistiu para que ela não viesse, ou não embarcasse, porque o tempo não estava bom, e ela obedeceu o pai, né? Hum, Sabe-se lá, só o coração dela é capaz de saber, hum. e dessa forma ela não estava entre os passageiros. Eu tenho, Mas, eu tenho um caso daqui de São Paulo, né? Lembra daquele da TAM? sim, 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 Eu sim. tenho um caso de um amigo meu, eu não vou falar todos, mas era. Inclusive eu liguei, né? Fiquei muito chocado, assim, né? E de repente eu vi que ele não embarcou, não conseguiu embarcar, foi substituído por outra pessoa da Uhum. empresa. Ele tinha que fazer uma reunião aqui, mas preparou as malas, tudo, já estava tudo certo, mas recebeu uma ligação que não era para ele ir, porque ele tinha outro compromisso no lugar e foi uma pessoa no lugar dele, entendeu? Pois é. Aqui do Natan. E aí nós podemos pensar em muitas possibilidades. Não vamos conseguir pensar em todas que podem estar relacionadas a um acontecimento desse tipo, né? Mas o que eu quero pensar com vocês, na verdade, é que um acontecimento desse, de maneira muito especial, muito evidente, né? Tenta, né? Ou busca nós entendermos duas coisas: por que morremos e, a- por outro lado, por que morremos, e por outro, a ideia de que a morte só vai acontecer com os outros e não com a gente, né? Então, na verdade, esses acontecimentos, aqueles que foram, aqueles que estavam, né, encontraram o início de uma outra jornada, né? Independente, independente da nossa lógica humana, né? Que quer estabelecer prioridades, que quer ficar mais indignado quando se tratam de pessoas jovens ou ainda com muita vida pela frente, assim, e principalmente frente à morte de crianças, né? Por outro lado, tentando entender isto, por outro, nós sempre celebramos, de alguma forma, não ter chegado à nossa vez, digamos assim. Então, na verdade, um acontecimento desse nos coloca de frente para a nossa finitude, Essa é uma fila né? que eu não quero entrar. Pois é. Tem uma frase muito interessante do Woody Allen, que Ah, ele diz: Eu não tenho medo da morte, mas no dia que isso acontecer, eu não quero estar presente, né? é, É bem Woody Allen mesmo, né? isso é boa. Mas a questão é que esses acontecimentos nos colocam de frente para a nossa finitude, nos coloca de frente para a ideia de que somos vulneráveis, né? De que somos vulneráveis, isto é, de que estamos vivendo uma existência totalmente sujeita a esta lei que é para todos, né? Não queremos com isso estar fazendo alarde, né? E assim por diante. Na verdade, é uma condição, né, que nos coloca iguais. Eu penso, eu penso que é exatamente esse acontecimento que nos faz lembrar
que somos todos iguais, né? Isto é, estamos sujeitos a uma mesma passagem, né? Ao mesmo túnel que vai nos conduzir para um outro lado que nós, conscientemente, não temos conhecimento, né? E é importante pensar também que o ser humano, na medida em que ele foi fazendo progressos tecnológicos, por um lado, ele nos ajuda a preservar a vida, né? Nunca me esqueço de uma palestra que eu assisti do Gaiarsa, famoso psiquiatra, que ele enaltecia todos os progressos, todos os avanços, as conquistas que o ser humano vem tendo ao longo das existências, de modo que isso nos torna muito mais bem assistidos, nos torna muito mais protegidos, nos torna muito mais capazes de enfrentar dificuldades que antes dessas conquistas simplesmente não seríamos capazes. Se nós pensarmos no ser humano que durante milênios viveu nas cavernas, isto é, viveu de encontrar lugares já prontos, depois, aos poucos, ele foi aprendendo a construir as suas próprias casas, né? Mas ele não dispunha ainda nem sequer de armas para abater animais que pudessem servir de alimento, né? Se nós formos pensar nesse ser humano absolutamente primário nas suas tarefas, nas suas reações, nas suas maneiras de ser, até chegarmos, né, aos dias de hoje, com toda a tecnologia, e podemos sempre lembrar das conquistas alcançadas pela medicina, que hoje fazem com que o ciclo de vida do ser humano aqui na Terra seja mais duradouro e assim por diante. Por outro, essas mesmas conquistas criaram condições de muitas vezes nos tornarmos também vulneráveis. Isto é, na verdade, né, tanto lá nos idos lá dos tempos primitivos, onde tínhamos alguns tipos de vulnerabilidade, de falhas, hoje, com toda a tecnologia, nós temos outras. Os primórdios, né? Os primórdios. Agora, é bem verdade que todas as conquistas humanas foram acrescentando anos de vida aos ciclos de existência, né? Tudo que nós temos, o conforto, a segurança, a proteção que nós dispomos, contribui para que o nosso ciclo de vida seja mais duradouro, né? Seja mais amplo. Mas, de qualquer forma, a vulnerabilidade que sofremos, ela continua existindo, né? A despeito das invenções, a respeito das conquistas, a respeito do aprimoramento dos medicamentos, a respeito, enfim, de todas as condições, né? Até porque, por mais que o ser humano sobre a Terra tenha aprendido e desenvolvido meios de sobrevivência, né, ele continua fazendo as guerras, como sempre aconteceram, né? E as guerras, em geral, são destruidoras de vidas, onde a proteção, a capacidade de comunicação, a tecnologia, a segurança e todos esses fatores que, de uma forma, preservam a vida humana e, de outra forma,
ensejam, criam condições para acidentes e para acontecimentos que, aos poucos, muitas vezes dizimam vidas, vidas, vidas e vidas, né? Parece que todo o nosso progresso, isto é, o progresso humano, até hoje alcançado, parece que ele, por um lado, protege e preserva, por outro, ele facilita, né, ações humanas de modo que nós sejamos os nossos próprios destruidores, né, uns dos outros. O amor ao próximo, por um lado, existe, mas, por outro lado, nós poderíamos dizer também que existe o ódio ao próximo, o preconceito ao próximo, o desrespeito dedicado ao próximo. E se nós formos pensar naquele mandamento que diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que nos façam, se nós invertermos, né, se nós formos dizer não devemos fazer para os outros, né, nenhuma daquelas coisas que os outros às vezes nos fazem, né, mesmo invertendo, nós não vamos ter essa mesma condição de fazer com que tudo que o ser humano tem desenvolvido sirva para a proteção de todos, para a preservação de todos. Enéas, mas a coisa tá meia complicada, viu? Tá meia... Enéas, eu sou comentarista. Sei. A semana passada, a nossa querida Maria Sobral, lá de São Bernardo, ela falou, a gente não pode ficar vendo tudo o que acontece. Mas há um tempo atrás, Enéas, a gente não via tudo o que acontecia, né? Ou a gente via, mas, né? Só que hoje a coisa está sendo descaradamente, né? A coisa está sendo assim, é muito... eu estou cuidando de mim, o resto que se dane, né? Eu paro o meu carro aqui, se o cara vai sair, ele sai. Se ele não sai, eu vou passar na frente da... Enéas, tudo isso acontece comigo durante a semana. Na lotérica, a pessoa entra direto, já vai lá no caixa, no caixa, tem uma fila ali. Não tem mais organização, Enéas. A coisa tá meio crítica isso aí, né? Esse é outro exemplo que você está falando, é outro exemplo das duas faces das mesmas coisas, né? Porque se a tecnologia avança e nos provoca ou nos dá o tal do desenvolvimento, por outro lado, ela faz com que hoje nós tenhamos muito mais informações, né? Exatamente por causa da tecnologia. Então, eu penso que as coisas, os acontecimentos, eles sempre tiveram seu lugar, eles sempre aconteceram. Mas basta nós pensarmos que talvez há uns 100 anos ou um pouco mais, né, nós, para nos comunicar com alguém que estava do outro lado do oceano, né, por exemplo, né, aconteciam coisas lá que nós ficávamos sabendo 3 meses depois. Se um parente nosso lá da Itália nos mandasse uma carta, ia chegar aqui talvez pelo menos um mês depois, né? Os jornais eram obrigados a noticiar coisas que já tinham acontecido há alguns dias, né? Então, isso fazia, quando nós ouvíamos falar de guerra, por exemplo, né, as guerras estavam lá em tal e tal país, muito longe de nós, né? Eu costumo lembrar às pessoas que hoje a guerra, seja qual for, ela é transmitida ao vivo, isto é, em tempo real. Então, é isto que, por um lado, temos que ver que a tecnologia, as nossas condições de sobrevivência progrediram muito, por outro, essas mesmas condições que nos tornaram a vida melhor
serem igualmente destruidoras, né? E o problema é que nós ficamos sabendo como chamado em tempo real, isto é, neste momento está acontecendo isto ou aquilo, seja onde for, seja lá do outro lado do mundo e assim por diante. Isto, volto à base da nossa reflexão, né? Nós nos vemos cada vez mais sujeitos, cada vez mais correndo o risco de que somos absolutamente vulneráveis, somos facilmente atingíveis não só pelas armas, entre aspas, que fazem o ser humano ser também um destruidor, mas somos atingidos emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, né? Somos todos atingidos e em circunstâncias que nós ainda não desenvolvemos exatamente defesa. É muita informação, Enéas. É muita informação ruim, Enéas. Sim, Muita. sim. Então, se você chega na sua casa, você liga a televisão, você quer dar uma descansada, liga a televisão para ver um noticiário, aí você só vê coisa ruim, você entendeu? Você não vê uma coisa alegre, uma coisa boa para Sim. você continuar o outro dia, aí a coisa está acontecendo, né, Enéas? Uma coisa ruim vem atrás da outra, e essa coisa Sim. toda. Entendeu? E se nós formos criticar, né, o sensacionalismo, se nós formos criticar a prioridade a essas notícias sobre acontecimentos fatais, etc., cada um vai ter a sua defesa, né? Cada um está fazendo a sua, cada um está, digamos, curiosamente ganhando o seu pão, né? Fazendo aquilo que faz, fazendo aquilo que sabe fazer. Então, em teoria, né, nós temos necessidade de saber o que está acontecendo, nós temos necessidade de saber como foi, como deixou de ser. Né? Se nós vamos dizer isso para um jornalista, né, ele vai dizer que ele precisa, porque é a profissão dele, e além do mais, a profissão dele é o que o dignifica e que é importante ele fazer isso bem feito de informar as pessoas. Se nós vamos falar do engenheiro aeronáutico que está tentando explicar e levantar a discussão sobre as causas de um acidente aéreo, né? Ele também vai se defender dizendo que está fazendo a sua parte, né? Frente a este acontecimento, tentando ajudar a compreender por que isto aconteceu ou por que isto pode acontecer, né? Se até mesmo, né, Luiz, os psicólogos que foram chamados para atender as famílias, Eu ia né? falar, mas... Eles certamente estarão dizendo, e com as suas razões, que estão proporcionando aqueles familiares algum tipo de ajuda, ou de consolo, ou de reflexão sobre o acontecimento, né? Então, cada ser humano vai ter a sua palavra a respeito, vai ter a sua explicação e vai ter também vai ter as suas razões para estar participando e abordando este acontecimento, né? O que eu não ouço muito, e por isso estamos aqui comentando isto, o que eu não ouço muito é exatamente a reflexão de que a morte nos faz pensar nas nossas vidas, né? Então, tanto nós temos as reações que são de lamento, como temos as reações que são de reação, as reações que nós temos que são de, digamos assim, de
de força, de luta, como aquela mãe que está dizendo que de agora em diante ela não vai descansar mais, trabalhando no sentido de ajudar a minimizar, isto é, a diminuir essas causas e esses acontecimentos, né? Enfim, assim como cada um tem as suas reações, né? Cada um defende e, com razão, mostra que tem uma utilidade. Mas sempre nos esquecemos, não é de pensar na morte, porque pensar na morte, ela sempre virá com imprevisibilidade, sempre virá como imprevisto, enfim, né? E é sabido que nenhum ser humano na Terra, né, quer, deseja, busca, embora alguns inconscientemente talvez tenham essa busca. Mas o que acontece é que esses fatos, né, eles rapidamente nos dão uma consciência de que estamos todos correndo esse risco, estamos todos sujeitos a uma fatalidade, e esta da morte é a única, na verdade, é a única fatalidade que de fato existe, porque tudo isso que nós chamamos por aí de fatalidade, na verdade, são acontecimentos que poderiam ser evitáveis se houvesse uma saúde mental, moral, física, emocional de todos os seres humanos. Pela falta de saúde, de integridade da natureza humana, é que nós chamamos outros acontecimentos de fatais. No entanto, todos eles seriam, de alguma forma, contornáveis, evitáveis, perdoáveis e assim por diante. No entanto, a morte, ou como se chama, a passagem, ou a ida para o outro plano, ou simplesmente a finitude dessa existência, essa é de fato uma fatalidade frente à qual nenhum de nós tem o que fazer para evitar. Tem o que fazer para se guardar, para se preservar, para respeitar a si próprio e aos outros. E isto pode fazer com que, de alguma forma, sejamos contemplados com um adiamento, né? Mas, uma vez que o acontecimento se dê de fato, será constatado, ou será reafirmado esse caráter de fatalidade. E nós vamos, né, Enéas? Só não sabemos a forma. E nós vamos, né? Mas Sim. nós temos que não ficar pensando nisso. A gente sabe que um dia nós vamos, né? Mas... Bom, Enéas, vamos cortar um pouquinho esse gelo aí. Vamos falar de Peter... Fala aí, Enéas. Petersburgo. Como que é? Fala aí. Petersburgo. São Petersburgo. Rússia, tá com a bandeirinha lá, São Paulo, Guarulhos, São Paulo, Belo Horizonte. O pessoal tá ouvindo a gente lá, várias pessoas em Belo Horizonte, Osasco e Penápolis. Onde que é Penápolis, Enéas? Olha, eu sei que é lá no norte do estado, né? Tá Penápolis, São Paulo. Estado de São Paulo. Ah, tá. Se eu não estou enganado, e aí o nosso ouvinte pode confirmar, se eu não estou enganado, Penápolis fica lá perto de São José do Rio Preto, lá pelo norte, ou mais para cima um pouco, aquela região toda, Rio Preto, Catanduva, Araçatuba, alguma coisa assim. É uma ideia que eu tenho, mas não exatamente precisa.
Sabe quem gosta de ouvir também, aliás, né, os ouvintes gostam de ouvir o programa do Enéas, Psicologia em Casa, mas tem uma pessoa que gosta muito de te ouvir também, que é a Terezinha Nunes de Guarulhos, Enéas. Sim, Quem nós. te ouve, manda lá no YouTube lá as mensagens dela, entendeu? Então, um Terezinha. grande abraço para a nossa ouvinte Terezinha, né? Que É, está sempre aí, de ouvido no. Agora não cabe mais falar de ouvido no rádio, né, Luiz? é, Porque antigamente o rádio era aquele aparelho que ficava no mesmo lugar, né? Às vezes até num lugar de destaque, né? Certo? Agora não. Agora nós temos o rádio no celular, podemos ir ouvindo enquanto estamos fazendo as nossas coisas, né? e se é uma rádio web que nem a nossa, você vai ouvir rodando o mundo, né? Porque não sai. Exatamente. Você vai ouvir, inclusive, no carro, né, Luiz? Agora é modernidade, né? Tem como chama aquele negócio lá, né? Lá que você ouve pela internet no carro agora. Sim, sim. É. Enéas, tem uma música boa aqui, quando você quiser. E prontinho, na ponta da agulha? Na ponta da agulha. E pelo que nós estamos falando aí, pelo seu tema, aliás, eu não marquei o tema. Qual que é o tema, Enéas? Então, o tema é esse que nós falamos até agora, né? Na verdade, a gente pode resumir assim: é a nossa vulnerabilidade, as nossas impotências frente, aos acontecimentos que nós não podemos evitar, né? Então nessa vulnerabilidade, como que é? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, eu coloquei uma música chamada Vida. Certo, perfeito. É, uma música chamada Vida de Fábio Júnior. Certo, Enéas? Vamos lá. Vamos ouvir então, Vida. Ô, YouTube, vê se não corta não, viu? Pelas ruas da cidade, pessoas andam num vai e vem. Não vem cair a tarde com os seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber. E onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura pra encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e
feliz que o amor esconde outro universo. Aí, Fábio Júnior, Vida, pelos cantos, né? Música bem bacana, né, Inés? Faz tempo essa música já, né, Luiz? Eu não entendi. Essa música já tem bastante tempo já, né? Tem, vixe, essa música é de 80, o finalzinho de 80 para 90 é, coisa assim. Certo. E eu tô vendo aqui, pelas ruas da cidade, ó, Enéas, pelas ruas da cidade, pessoas andam num vai e vem. Uhum. Anda para lá e para cá e não vê cair a tarde. Vão nos seus passos como refém. De uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem, Enéas. A poesia até que é bem feita, né, Luiz? Bem, essa letra aí, ela pegou a fundo, viu, Enéas? Pegou a fundo. Exatamente porque esse vai e vem sendo refém, quer dizer, preso a essa rotina e, ao mesmo tempo, sem parar para pensar nisso, né? É o que faz, muitas vezes, a gente olhar para os acontecimentos, né? Com surpresa, né? Com surpresa. Se você for buscar em outras culturas, você vai ver que esta vulnerabilidade humana, esta finitude humana, ela é de várias maneiras encarada com muito mais naturalidade. Não que seja natural alguém ir embora para sempre. Ou melhor, não que seja, digamos, absolutamente simples, ou não quero dizer que isso tem alguém que não sente, ou tem algum país onde isso não tem significado. Não, pelo contrário, em cada cultura há um significado. O que nós estamos pensando nesse nosso papo de hoje, né, é que exatamente por causa da surpresa que esse vai e vem, tornando-nos refém do dia a dia, ele só nos faz pensar na qualidade de vida que possuímos, nas coisas importantes que realizamos, exatamente quando nós estamos frente a um acontecimento desse tipo, né? Assim como fosse um lembrete desta nossa condição nesse nosso mundo, né? Se você entrar no Google e digitar alguma coisa a respeito desse acontecimento, né? Nós vamos ver uma série de títulos do tipo: como se dá a investigação de um acidente aéreo? Qual o motivo da queda? Né? O que se sabe sobre um acontecimento desse tipo? Né? Na verdade, estão todos fazendo as mesmas perguntas que possuem lá no íntimo, possuem no profundo uma necessidade de querer entender e não querer trazer para suas próprias vidas, né, os acontecimentos e nos fazer analisar e ponderar e assim por diante, né? Na verdade, frente a um acontecimento que só podemos olhar com total impotência, com total, como eu digo sempre, com total vulnerabilidade, né? Constatando que somos todos seres finitos, né? Só podemos olhar para esses acontecimentos desta forma e assim nós ficamos, na verdade, ainda incrédulos ou ainda surpreendidos, né? Agora, você que está aí nos ouvindo, talvez esteja perguntando: bom, mas por
por que ficar pensando sobre essa vulnerabilidade, sobre essa finitude, né? Você já deve ter ouvido a expressão, quando chegar a hora, vamos, né? Ou, não há nada que fazer, ou, quando Deus chamar, nós temos que atender, e assim por diante. Estas falas, né? Elas, curiosamente, elas procuram evitar uma reflexão nossa sobre a vida, né? Tem um programa na TV Cultura, do Marcelo Taz, que ele sempre, ao final do programa, depois do entrevistado falar, contar muitas coisas, etc., ele faz essa mesma pergunta, que, na verdade, quem fazia essa pergunta era o Antônio Abujanra, que fazia esse programa antes dele. E ele pergunta sempre, o que é a vida? Né? E, curiosamente, se você fizer esta pergunta, né, você talvez encontre algumas respostas ou algumas falas, né, que ajudam muito nós pensarmos sobre a nossa própria vida, né? É interessante como esta pergunta que ele sempre faz para os entrevistados, de repente nós ouvimos respostas muito interessantes, né? Ouvimos respostas muito interessantes. Por quê? Exatamente, muitas pessoas também, frente a isto, são capazes de refletir para suas próprias vidas, né? Sentidos, significados, compreensões, que podem não ser respostas definitivas ou respostas prontas e acabadas, mas nos ajudam a pensar sobre a nossa própria existência. Então, você aí na sua intimidade, nos seus pensamentos mais escondidos, né? Faça essa pergunta: o que é a vida? Não precisa fazer uma pergunta do tipo: o que é a minha vida? Enfim, estou só apenas sugerindo. Mas a pergunta, o que é a vida, ela nos traz, muitas vezes, a oportunidade de nós contemplarmos o mundo, contemplarmos todas as pessoas, o ser humano, enfim, contemplarmos as diferentes maneiras de entender cada um dos nossos dias, a oportunidade de compreendermos a nós mesmos, a oportunidade de compreender ou pensar sobre o que você já fez até aqui, a oportunidade de pensar e refletir sobre o que você pretende fazer, qual o seu próximo passo, né? E assim por diante. Provavelmente você esteja conseguindo trazer para o seu pensamento, mas acima de tudo, para a sua compreensão perante a existência, né? Uma reflexão que vai ajudar, que vai contribuir, que vai somar aquilo que você faz, ou aquilo que você é e como você se sente. E aí nós podemos ir para um pensamento ou para uma forma de observação, já caminhando para o final do nosso papo de hoje, que é o seguinte: se você pensar sobre o que é a vida, né, provavelmente você vai descobrir ou tornar mais claro alguns sentidos e alguns significados da sua própria vida. Mas outra coisa é você encontrar respostas que vão muito além daquilo que normalmente nós dizemos para dizer quem somos. Quem é você?
E aí a gente responde muitas vezes, eu sou psicólogo, ou eu sou operário, ou eu sou engenheiro, ou eu sou radialista. Quando nós damos essas respostas, nós não estamos propriamente dizendo o que nós somos, nós estamos dizendo o que nós fazemos. E o que nós fazemos é diferente do que nós somos. Já pensou se nós tivéssemos o hábito de dizer assim, não, eu sou psicólogo, eu sou um psicólogo que procura fazer o seu trabalho corretamente, eu procuro, como psicólogo, respeitar as pessoas, né? Ficaria diferente, não ficaria? Se você fosse uma dona de casa, eu sou uma dona de casa, mas que se preocupa em fazer muito bem o seu trabalho, né? De cuidar sempre dos filhos, ou eu sou um radialista que procuro me comunicar e quando estou preparando as músicas para o meu programa, pensando que eu vou provocar, com aquela seleção, eu vou provocar emoções nos meus ouvintes e tal, certamente ficaria uma espécie assim de autoapresentação muito mais enriquecida. E, além de mais enriquecida, muito mais fiel àquilo que somos verdadeiramente por inteiro, né? Porque nós não somos apenas o que nós fazemos. A ouvinte lá da Praia Grande, a Rosana Grandini, ela passou assim: a vida é oportunidade de aprendermos a amar. Por exemplo, olha só. É o exemplo. Né? Então, olha quanta coisa tem nessa afirmação dela, né? A oportunidade, de amar. Isto é, para você aproveitar a oportunidade, você tem que estar atento, né? Depois vem oportunidade de quê? Para quê? De amar, isto é, trazer dentro de si o seu afeto, né? O seu carinho, a sua capacidade de amar, né? E daí por diante. Então, olha, às vezes num pensamento você fala de você de uma forma mais ampla do que você poderia falar apenas dizendo eu sou fulano de tal, né? Ou então eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, ou tenho a seguinte profissão e assim por diante. Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que essas observações e essas afirmações, né, que são muito úteis na medida em que nós nos deparamos, né, com esses acontecimentos que questionam profundamente a vida e, no entanto, nos proporcionam respostas para nós mesmos e lembrar que nós, frente a tais acontecimentos, nós temos a oportunidade, como disse a nossa ouvinte, nós temos a oportunidade ou de pensar mais profundamente, né, sobre o que significa a vida e sobre o que significa a nossa própria vida, ou corremos o risco de nos envolver, de nos perdermos frente àquelas curiosidades que, na verdade, são superficialidades sobre os acontecimentos que nós presenciamos todos os dias na nossa vida, na nossa existência e assim por diante. É isso aí, Luiz. O tema nos dias de hoje, né, Nessa? O que está sendo ainda muito falado, muito pensado. Vulnerabilidade. Isto. Somos, na verdade, pessoas muito fáceis de ser atingidas,
né? Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Somos, né? No universo, vocês já devem ter, já falamos isso aqui, vocês já devem ter visto aquelas fotos de comparação do tamanho dos planetas, né? Para ver que o planeta Terra é um dos pequenos, né? Quando você olha uma foto do universo, né? Uma foto, por exemplo, de estrelas, né? De repente tem uma uma setinha vermelha apontando um daqueles pontinhos iluminados. E tem escrito assim, aqui está a Terra. Então, olhando para o universo, nós somos um pontinho brilhante. E olha, brilhante ainda não é porque o nosso planeta tem luz própria, não. Brilhante porque nós recebemos a luz do Sol. Então, ainda somos um pontinho capaz de refletir a luz do Sol e que, portanto, se torna, numa foto da amplidão do universo, um pontinho brilhante. Naquele pontinho brilhante estão as vidas de 8 bilhões e mais ou menos 200 milhões de pessoas, com todas as suas histórias, com todas as suas vidas, entre ou povoando todos os países do mundo, com os seus costumes, com as suas maneiras de ser e com tudo que o ser humano faz sobre essa terra. Você imagina se, numa foto do universo, somos um pontinho brilhante que se confunde com milhões e bilhões de outros pontinhos, né? Que tamanho seremos? Ou que tamanho somos, de fato, nesta Terra, vivendo todos nesta Terra? Então, esta é a nossa, por um lado, a nossa significância. Por outro lado, a nossa vulnerabilidade, né? Por um lado, a nossa importância, por outro, o tamanho nosso que nos faz sermos seres completamente frágeis frente às condições da vida e frente aos males que eventualmente possam acontecer. Então, o que nós temos, né? O que podemos é exatamente honrar a grandeza que existe nessa nossa pequenez, né? A grandeza que existe em sermos tão pequenos, tão vulneráveis, tão sujeitos a tudo que possa ocorrer no nosso mundo, na nossa existência e assim por diante. É isso aí, Luiz. Espero ter contribuído para algumas reflexões, aquelas coisas que a gente não pensa todos os dias, né? E às vezes, se nós começamos a pensar, a gente logo procura dizer assim, bom, vamos lá, vamos cuidar da vida, porque não adianta ficar pensando sobre isso e tal, né? Então, nem sempre a gente para pensar nessa condição de sermos tão pequenos e, ao mesmo tempo, tão importantes. A Rosana falou assim, né? Gostei da abordagem de hoje. Parabéns, Enéas. Você nos leva a refletir muito, muito. Obrigado. Essa é a nossa ideia, né, Luiz? Que um programa de rádio possa ser exatamente um veículo, um caminho para esse tipo de pensamento, né? Tem uma música do Titãs, ouve aí, ó. Cobrindo o telhado, embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem gosto de lágrimas. As flores boa, não é, né? Boa!
Boa, né? Você estava falando aí, Titãs é Titãs, né, aí me Luiz? lembrou. As flores de plástico não morrem. Mas as naturais morrem, né, Luiz? Deixa eu tirar, senão o YouTube vai cortar. Essa música era boa também para a gente ter colocado aí. Rosana, obrigado a todos os ouvintes aí, né, Nesca? Muitíssimo obrigado àqueles ouvintes É, que nos acompanham, aqueles que dão a sua atenção, né? Num momento aí que tantas coisas ficam nos chamando a atenção, ficam nos distraindo e ficam nos puxando para um lado da, 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 da nossa condição humana, sem eventualmente puxar para outros, né? Enéas, você tem contato com o Jeter, com aquele pessoal lá? Não? Não, Luiz, Nunca não. mais? Há muitos anos não falo com eles. É, Contato que eu tive, o último contato que eu é, tive com ele foi através da Web Rádio, da família Web Rádio, quando nós Ah, tivemos aquele encontro que você. virtual com ele, o Eu- Cascapeira, né? foi bacana mesmo, Foi, né? foi. Saudades, né, Enéas? Saudades. Saudades sempre de coisas boas que já tivemos a chance de viver, né, Luiz? Quantas coisas boas, né? Nós já tivemos a Sim, chance de sim. viver. E assim, né? O conselho que a gente dá para o ouvinte que está aí vive a cada minuto da sua vida, né? Exato, mas vive com consciência, né, Luiz? É. Não respira só, não, vive, né? Ó, eu vou falar só uma coisa, Enéas, para a gente encerrar aqui. Hum, Às vezes eu venho para cá que eu saio da imagem porque eu venho no microfone. Aprende uma lição na sua vida. ah, Ouvinte, aprende uma lição na sua vida. Tá? Hoje eu aprendi mais uma. Aliás, cada dia eu venho aprendendo, né? O meu sim, filho falou assim, pai, hoje eu vou te levar para o trabalho, né? Que a gente vai fazer resolver algumas coisas com o carro dele hoje. E ele falou assim, sei. pai, eu vou te levar no trabalho. Depois eu passo lá meio-dia e te pego. Quando ele foi, olha, ouvinte, quando ele foi ligar o carro não pegou. Hum, O carro não pegou, simplesmente. O carro não pegou, porque é cheio de parafernália eletrônica, os carros de hoje, né? aham, O carro não pegou. Bom, tudo bem, tchau. Tá? Subi, né? Deixei, eu não, hoje eu preciso resolver algumas coisas no meu carro e não deu para eu sair com o meu carro e ele veio me trazer. Aí falei para ele, ó, filho, vai resolver algumas coisas, vai fazer o que você tem para fazer por telefone e eu vou seguir meu. Porque esse carro não pegou, né, Enéas? Por que não pegou? Porque teve alguma coisa que ele não pegou. Deixa o carro aí. algum problema teve, né? Ou poderia vir. Sim, É. também, Então, também. ouvinte, quando você está saindo da sua casa e fala, ih, lembrei de pegar o negócio, você já ganhou aquilo ali, né, Enéas? Sem dúvida, sem dúvida. Vai saber a dificuldade que poderia vir pela frente, né? Começa a prestar atenção nos momentos da sua Em vida. muitos detalhes. Perfeito, Certo, perfeito. Enéas? Gostou? Certíssimo. Enéas, você volta esse mês ainda, hein? Que dia é hoje? Sim, se Deus quiser. Ei, Dia 20, não, né? eu não vou falar para você que você não volta mais. Não, dia 20 de agosto ainda estamos. Hoje é 13, dia 20 de agosto, se Deus quiser. Enéas, obrigado, viu? Grande abraço a todos e Até a semana o que vem. convite para o próximo encontro. Obrigado, Enéas. Abraço. Tchau, tchau. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.